Perguntinha da enquete que tem a ver com o assunto de hoje, para a gente conhecer um pouquinho você relacionado que a gente vai conversar também, Gustavo. Exatamente, Lucas. A nossa pergunta da enquete hoje é a seguinte: você visita o oftalmologista regularmente? Você pode responder pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aí embaixo na sua tela, 12 997 16 7989, com o hashtag sim ou o hashtag não. Eu vou ser sincero, hashtag não. Pelo menos eu não vou todo ano. Será que a gente precisa ir todo ano? Você cuida dos seus olhos? Você que está assistindo a gente usa tanto do olho no dia a dia e esquece desse cuidado, né? Muitas vezes a gente só vai procurar ajuda quando algo não está bem. Então hoje o nosso programa foca na saúde ocular e a gente recebe ao vivo uma pessoa que entende tudo do assunto. Ela é oftalmologista, a doutora Aline do Lago. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Para conversar, a gente começa com o dia a dia, tá, doutora? Depois Tá a gente vai indo mais profundo em algumas doenças que podem acontecer com a visão, tá? Mas vamos pensar no volta às aulas. Muita criança hoje já está na escola, né? E muitas vezes a dificuldade no aprendizado não está em alguma dificuldade da criança em si, né, no aprendizado de entender, mas ela não consegue enxergar a lousa, não consegue enxergar direito o que a professora está falando, ele mostrando. Como que a gente percebe que uma criança precisa usar óculos? Vamos dividir as crianças em 3 etapas, assim, Ótimo. né? Primeiro, os bebês, né? Que a gente não tem uma forma muito acurada de medir a visão quando as crianças ainda não sabem as palavras, não sabem os números, tudo. Mas, desde os primeiros meses de vida, a gente pode testar a saúde dos nossos bebês, dos nossos filhos, prestando atenção se eles seguem os objetos, se quando a gente tira a foto uma pupila fica maior que a outra, ou às vezes até de cor diferente, às vezes tem um reflexo que a gente chama de reflexo branco, que pode indicar doenças graves como catarata congênita ou retinoblastoma. Aquela né? que a filha do Thiago Leifert, Isso, né, que teve, exatamente. Né, e tratou, tá certo. Né? E desvio no olho, que a gente chama de olho tortinho, que é o estrabismo. Tudo isso dá para ser observado antes da criança entrar para conseguir falar, conseguir ler, né? E se, obviamente, se houver em algum momento, a percepção dos pais ou até de uma escolinha, uma pré-escola que perceba essa alteração precoce, direto para o oftalmologista. Eu acho que essa é a primeira coisa, quanto mais cedo, melhor. Sim. Já na idade escolar, que teoricamente é a partir dos 7 anos, os sintomas mudam um pouco, mas geralmente as crianças que não enxergam, de miopia, por exemplo, sentam mais perto da lousa, porque falam que não conseguem, né, enxergar de longe, coça muito o olho, alguns já reclamam de dor de cabeça, né? Quem tem hipermetropia e que é criança, geralmente não enxerga para perto também, ou fala que não gosta de ler, que cansa ler. Olha que interessante. Né? Às Então, vezes esse cansaço é por causa da visão. Exatamente. E a criança nem percebe, né? Porque para ela a visão é aquilo ali. Todo mundo enxerga como ela está enxergando. Né? Exatamente. E aí as adolescentes, né? Sim. Que tem o fato de estudarem muito mais, né? Então só isso já causa um cansaço ocular, né? Eu já passei por isso, você também, a gente estudava muito, mas os sintomas são parecidos, que é dor de cabeça, coçar os olhos, às vezes sentar muito perto na lousa. Então esses sintomas acabam se colocando, sobrepondo. Perfeito. Quero lembrar para você aí de casa, se você mandar perguntinhas para a gente, com o hashtag falando nisso, então você faz a sua pergunta sobre saúde nos olhos, né? Seja qual tema que for, gente. Quer falar de catarata, pode falar, a doutora sabe tudo aqui, tá bom? Pode mandar perguntinha que ela responde. Você vai concorrer a um par de convites para o Cinemark. Então mandou hashtag falando nisso. Já no próximo bloco a gente traz aqui com o Gustavo as perguntinhas, tá bom? 12 997 167989 é o nosso telefone para você participar. Doutora, quando que a gente vai começar a perceber então a mudança na visão conforme a gente vai envelhecendo? Né? Eu tenho uns 40 anos. Vou te falar. Ih, vocês vão ver a cara que a doutora fez. Ela levantou os olhinhos assim. Aquela coisa do celular começar a ficar mais distante. Vocês já passam por isso? Quando estão sem óculos? A pessoa tem que pôr o celular lá longe para conseguir enxergar, né? A gente falou das crianças, quando pode surgir. Agora, na gente mais maduro, qual que é a idade que pode dar sinais de que não está indo muito bem? Exatamente, 40 anos. 40 anos? Ou seja, estamos no momento. A partir dos 40 anos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, todo mundo começa a ter uma coisa chamada presbiopia. Presbiopia. Que abaixa de visão para perto,
após os 40 anos, certo? E ela começa devagarinho mesmo, você dando uma esticadinha no livro, no celular, né? Eu já aumentei a letra do celular para dar aquela, né, postergada no óculos e tal. Mas geralmente, em torno dos 50 anos, a gente não consegue mais ler sem óculos mesmo, porque aí já existe esse grau mais alto, que é em torno de 2 graus aos 50 anos, que todos nós temos para perto. Seria essa vista cansada, então, Sim. que falam tanto? Mas a vista está cansada mesmo ou alguma coisa muda? Porque se está cansada, a gente pode, de repente, fazer ela reviver. Então, tipo, forçar. Isso existe ou não? Tem que usar o óculos mesmo. O que acontece nessa idade, em torno dos 40, 50 anos, é que existe uma diminuição da força da contração da pupila, que a gente chama de acomodação. Então, o olho vai literalmente envelhecendo, então diminui essa contração da pupila e a gente não consegue mais focar. Os primeiros sintomas que eu me lembro, estou em 47, então eu via para perto e eu demorava para focar para longe. Quando eu estava olhando para longe, eu demorava para focar para perto. É como se a pupila fosse ficando um pouco preguiçosa. E não dá pra gente treinar, que nem a gente treina músculo para tentar ganhar? Existe isso Lucas, ou não? isso é outra conversa. Porque demora muito isso? Não, porque eu fico pensando, já que a gente pode cuidar do corpo fazendo atividade física, se existem exercícios que a gente pode fazer com a visão para prolongar, porque eu tô com 42, então estou muito interessado em fazer esse treino. Tem como ou não? O que eu recomendo é a cada meia hora, 1 hora, você trocar a sua visão de longe para perto e de perto para longe. Então, se você está muito no celular, você abre a janela, fica uns 5, 10 minutos olhando no horizonte, aí depois volta. Olha, gente, é até bom para ter um relax no dia, né? Porque você faz a pupila fazer esse movimento. A cada quanto tempo? Meia hora, 1 hora, Meia quando hora. você conseguir. Será que eu consigo? Só olhar pela janela, assim, para dar aquela focada lá longe, entendeu? Entendi. Porque, de certa forma, vai estar exercitando, Exatamente. então, esse foco e desfoco. Gente, Deus é tão perfeito, a maneira que Ele criou a gente é tão incrível, não é? Você vê como se fosse uma câmera mesmo, então, que a gente usa para fotografia. Ou do celular, que você põe o foco lá atrás e a gente que faz isso. Muito legal, né? Você pode mandar perguntinhas pra gente, tá bom? Quero lembrar que quem participa com a gente ao vivo aqui, mandando perguntinhas ao vivo pelo nosso WhatsApp 12997167989, pode concorrer a um par de convites para o Cinemark. A sua vista está cansada, você também não sabe mais o que fazer, porque é miopia, com astigmatismo, que é uma coisa ou outra. A doutora vai explicar tudo ainda, tá bom? Pode mandar perguntinha que a gente responde para vocês. Bora ver nossa enquete? Legal essa pergunta de hoje, Gustavo, que a gente conhece um pouquinho o comportamento de quem está assistindo o programa, né? Então, Severino, o seguinte, é uma enquete muito importante para vocês aí de casa participarem, para a gente conhecer vocês também, viu? Você visita o oftalmologista regularmente? Você pode responder no nosso WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela com a hashtag sim ou hashtag não. Perfeito, gente. Eu já falei que, infelizmente, eu colocaria a hashtag não. No próximo bloco, a gente já teve com a doutora de em quanto tempo a gente precisa realmente ir ao oftalmologista, né? Porque a gente está focando na saúde ocular. Então, a gente recebe ao vivo, até para responder suas perguntas, a doutora Aline do Lago. Doutora, vamos agora, então, direto para o açaí, que o Gustavo foi para lá e pegou algumas perguntinhas ligadas ao assunto para você. Vamos lá. Conversando aqui com a Claudete, que está fazendo suas compras no açaí, disse para mim que é uma fã da lente de contato. É isso mesmo, Claudete? Sim. Eu uso há muitos anos óculos, porém eu descobri que a lente de contato é fantástica. Eu que sou muito sensível com coisa no rosto, então a lente você tem uma visão ampla, inclusive para leitura eu não tenho nenhum problema e indicaria para todos. Vamos entender no estúdio, então, essa transição, para quem quer ir do óculos para a lente, quais são as dicas? Boa pergunta, meu amigo, porque eu já usei lente, já usei e abusei de lente. Eu vou ser bem sincero, viu, doutor? Existem cuidados. Exatamente. Vamos falar. É interessante isso, preste atenção. A lente de contato, ela exige um cuidado muito maior que o óculos, porque o uso em excesso pode levar à úlcera de córnea, que é uma infecção na parte da frente do olho que, se não cuidada, leva à cegueira. Meu Deus. Né? Então, mesmo as pessoas que falam, não, mas o oftalmo falou que a minha lente eu posso usar o dia inteiro. Muitas vezes a gente acaba usando o dia inteiro e dorme com a lente. Já fiz isso, já dormi com a lente. Aí você acorda no outro dia, com o olho grudando. Exato. E por onde que o olho respira? Exatamente pela córnea. É mesmo? E aí você põe um plástico em você cima. Sufoca. Você sufoca o seu olho.
Eu não sabia disso, doutora. Por isso que tem que tirar a lente. Inclusive a higienização também das lentes de contato, fora né, a doutora? fora a parte de limpar as lentes todas as noites e tal. Então, a lente é muito gostoso mesmo, muito melhor do que você usar o óculos, mas exige um cuidado e uma responsabilidade muito maior do que usar o óculos. Dá para ter os dois, desde que você seja responsável. Tem que ter o cuidado mesmo, né? Porque a gente se acostuma, né? É interessante, depois que você começa a usar a lente, você fica mal acostumado, sabe? Aí você quer tomar banho com a lente. Gente, até pra praia eu fui com a lente de contato. Piscina não pode, Piscina né? não pode, né? E eu fui já. Então a gente não pode fazer o que eu fiz, tá? A gente tem que ser diferente. Vamos falar do colírio? Porque tem gente que é viciada em colírio, né? Anda com colírio na bolsa e acha super normal. O olho tá um pouquinho vermelho e vai lá e pinga o colírio. Pode ser feito o uso de colírio dessa maneira? Não. Não. Esse eu não fazia não, tá, gente? Essas perguntas. Então, assim, os colírios, primeiro, tem que ser prescritos pelos oftalmologistas e não, com todo respeito, pela pessoa que você comprou na farmácia, tá? Essa é a primeira coisa. E essas pessoas que são viciadas em colírio, como você disse, são pessoas que geralmente ficam com o olho um pouco mais vermelho do que o normal. E eles compram os colírios que são, que fecham os vasos sanguíneos, são vasoconstritores, Entendi. tá? Não vou falar nome de colírio nenhum aqui, mas se você perguntar na farmácia, qual é o colírio para diminuir o olho vermelho? Geralmente eles te dão esses vasoconstritores. O que acontece? Você fica viciado porque quanto mais você manda o vasinho do seu olho fechar, mais ele vai querer abrir. Entendi. Dá tipo o efeito rebote. Exatamente. E aí você vai ter que pingar mais, pingar mais, pingar mais, pingar mais, porque uma hora não vai mais funcionar. Gente, que demais. Então, não. Não pode usar. Não pode. Até para evitar esse efeito e a pessoa ficar viciada também nesse medicamento, né? Vamos pensar sobre o celular? A doutora já deu uma dica aqui na resposta, né? Mas a gente que está acostumado a ficar muito tempo no celular, então está aqui conversando o tempo todo, isso pode prejudicar a ponto de mudar até a nossa dinâmica do olho, fazer a gente, eu vou precisar usar óculos. Por quê? Porque ficou muito no celular? Isso pode acontecer? Existe um estudo que foi feito há alguns 2, 3 anos atrás sobre o aumento de miopia nas crianças japonesas. Já se sabe que os orientais têm geneticamente, mais chance de ser míope do que o resto da população mundial. Mas eles estavam vendo aumentar mais ainda a incidência de miopia. E isso tinha a ver com o excesso de tela, seja ele computador, tablet ou celular. Por quê? Lembra que a gente falou de paralisar a pupila? Sim. Então, as crianças, de tanto ficar numa posição única, distância única da tela, seja ela celular, computador ou tablet, acaba a pupila ficando preguiçosa. Preguiçosa, se acomoda. Exatamente, e aí aumenta a incidência de miopia. Nossa, que interessante, né? Por isso que também ver a televisão nesse momento, então, até ajuda, porque você está aqui, você vê a TV mais distante. Exato. Né? Olha que interessante, né? Vamos falar sobre coçar o olho, que tem gente que tem mania de coçar o olho. É pior que criança, que põe a mão no olho, né? Quem põe a mão no olho, por exemplo, por muitas vezes, é também arriscado pegar doenças dos olhos? São duas coisas que acontecem quando a gente coça o olho. Vamos lá. A primeira, obviamente, é levar bactéria, vírus para o nosso olho e isso causar uma conjuntivite viral, até uma infecção bacteriana, mas que é menos comum, mas que pode acontecer. Agora, uma coisa que aconteceu comigo, então eu falo que eu sempre também sou gente, né? Quando eu era nova, eu tinha muita conjuntivite alérgica, muita. Coçava o nariz, coçava o olho e tal. E isso me fez soltar o vítreo do fundo do olho. Porque dentro do nosso olho a gente tem um gel que se chama vítreo, que é grudado na parede do olho e com o tempo ele vai se dissolvendo, virando líquido e a gente acaba tendo uma coisa chamada mosca volante. Só que eu comecei a ter mosca volante quando eu era nova, com 20, 23, 25 anos. Por quê? Porque eu chacoalhava o meu olho de tanto coçar. Graças a Deus, no meu caso, eu não fiquei com nenhum outro problema, a não ser meus mosquitinhos, que quando eu estou tomando sol na praia, eu vejo eles passando no céu azul, assim. Então, essas moscas volantes têm a ver com isso, doutora? Tem. Porque eu, às vezes, essas moscas volantes, só para ver se eu estou entendendo certo, aqueles pontos pretos que do nada aparecem assim? É isso. Isso aí é de coçar o olho ou é da própria degeneração normal do vítreo, que a gente acontece depois dos 40, 50 anos. Pode acontecer em um dos dois casos. Mas o descolamento de retina pode começar com uma pessoa que coça muito o olho. Que aí a gente vai falar disso mais pra frente. Então, no próximo bloco, a gente pode trazer as doenças da retina, porque muitas vezes elas são silenciosas e a gente não percebe.
Aí a gente entra na questão também de em quanto tempo devemos ir ao oftalmologista, tá? A doutora já responde isso. Muita pergunta chegando, eu tô tão feliz. Obrigado, viu, pela companhia de vocês. Se você quiser, então, participar mandando o hashtag falando nisso, você concorre a um par de convites para o Cinemark, tá bom? Manda sua perguntinha no próximo bloco. A gente tira essas duas que eu comentei aqui, uma perguntinha do açaí e já entre com as suas participações. Nossa enquete de hoje, que você participa respondendo sim ou não, tinha uma pergunta, Gustavo, que era para conhecer um pouquinho o pessoal de casa, não é? Exatamente, Sanseverino, chegou a hora de saber se o nosso público visita o oftalmologista regularmente. Vamos ao resultado da nossa enquete, hashtag sim ou hashtag não. Tô curioso. 66,7% Olha. visitam, Lucas. Que bonitinho, parabéns, viu? Bronquinha para junto comigo que está no meio do 33,3%, né? Doutora, de quanto em quanto tempo, a doutora Aline do Lago vai responder para a gente agora. De quanto em quanto tempo a gente precisa ir ao oftalmo? Uma vez por ano. É isso, o regularmente é isso. É. Se a gente fizer isso, já está bonitinho. Então tá? Você vê, não é difícil. Não. Não é difícil fazer o certo, né? Vamos lá para açaí? Tem mais perguntinha para a doutora. Janeiro, verão, início do ano e lá fora tá muito calor, sol demais. Com a Adriana aqui fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas. Adriana, quando você sai, aquela exposição ao sol, tem algum cuidado com os olhos? Engraçado, não. Eu tenho cuidado com a pele, com os olhos. Passa o protetor solar. Isso, protetor solar, mas os olhos não costumo fazer nada. Muita gente na praia também, né? Usa aqueles óculos que compra ali meio, né? Isso, Desconfiados. Sim. Como proteger os nossos olhos da exposição solar? Tem alguma coisa, alguma recomendação? Excelente pergunta. E a gente realmente falha nisso, né? A gente acaba falhando nos olhos, mas é importante realmente usar óculos de sol de um lugar confiável, né, que tenha filtro para UVA, UVB, UVC, entendendo que em momentos do dia a radiação solar ela é mais alta, né? Então, entre 11 e 2, 3 da tarde é onde realmente é importante que a gente se proteja do sol. O sol, a médio e longo prazo, ele pode acelerar, não é causar, mas acelerar a progressão da catarata e do pterígio, que às vezes as pessoas têm umas carninhas que crescem tipo aqui. uma pelinha, uma né? pelinha, tá? Sim. Pterígio é uma coisa, catarata é Sim. outra, que tem gente que confunde. Uhum. Então, se você vê o pessoal mais da roça, Sim. que não usa óculos de sol, eles têm mais pterígio, a catarata é mais precoce. Por causa do sol. Entendeu? Gente, que interessante. Mas também não é para ficar o tempo todo de óculos escuros. Ah, tá, não pode. Por também. quê? Ah. Porque tem o ciclo circadiano da gente, que a gente tem que entender que escureceu. Entendi. Então, assim, é para usar. Saiu na rua, usa óculos de sol, entrou em casa, tira. Porque senão o cérebro não vai entender que está na hora de você De dormir, de acordar, essa confusão toda. Exatamente. Aí confunde o relógio biológico que a gente Exato, brinca. porque celular, por exemplo, a luz é muito forte. É mesmo? E quando você está de noite, por que a gente não dorme? Porque a Sim. luz é tão forte que o cérebro entende que é dia. Gente, que louco, né? Então, tudo... Então não pode usar. Equilíbrio. Tem gente que é tipo celebridade, fica o dia inteiro de óculos escuros mesmo, né, gente? Tá aqui no shopping, que a gente fica aqui dentro do Corinthians Shopping, tá andando no shopping de óculos escuros. Eu acho chique, entendeu? Eu acho muito chique, mas não pode fazer. Vamos para perguntinhas do pessoal de casa, Gu? Acho que é legal a gente já trazer, né? Não sei se tem separado, eu sei que teve muita. Obrigado, você que participa mandando a sua pergunta para a doutora responder. Perguntas de consultório mesmo, tá, doutora? O pessoal vai concorrer a um par de convites para o Cinemark, tá? Então você pode mandar sua perguntinha com o hashtag falando nisso. Qual é a primeira participação do dia, Gustavo? Lucas, primeira participação é da Lucimara. Ela disse, eu preciso, não enxergo de perto e vejo tudo embaçado. Você vê, realmente quando precisa ir no... E tem que ter, quem usa óculos tem que ir sempre também para ver se mudou o grau ou não, né, Sim, doutora? sim. E uma vez por ano já é suficiente ou não? Ano. Então tá. Porque às vezes o óculos parece estar falhando, né? Não tá dando mais certo. Próxima participação. A Maribel mandou o relato dela. Depois de 55 anos dirigindo, vi os carros em dose dupla. Ai, meu Descobri que estava com a vista dupla mesmo. Tem cura? Uso Prisma. Pode melhorar ou piorar? Boa pergunta. Não, essa vista dupla é perigosa mesmo para quem dirige, né, doutora? Na verdade, a visão dupla pode ter várias causas, é? tá? A mais grave, gente, eu já atendi, eu acho que na minha vida, esses 20 anos que eu sou médica, quase 25, umas 10 pessoas com visão dupla que estavam começando um acidente vascular cerebral, um AVC, um derrame. Então, existem visões duplas e visões duplas. Ela, pelo jeito, deve ter tido algum tipo de paralisia no olho, que ela teve que usar prisma, que a lente ela fica parecendo uma pirâmide assim, e ela desvia a luz para entrar no olho. Isso é uma coisa intermediária. Mas quando a pessoa simplesmente do nada
começa a ter visão dupla, vai no oftalmo, que provavelmente o oftalmo vai triar para se for um caso neurológico. Não pode acostumar de jeito nenhum, viu, gente? Que Já pode ser sinal de aconteceu. alguma coisa cerebral. É algo sério, então, como a doutora falou, né? Obrigado pela participação, Maribel. Tão bom ter você aqui com a gente no programa sempre, viu? Próxima participação, Bolsolani. A Rosângela mandou hashtag falando Beijo. nisso, tá participando, né, do nosso sorteio. Disse, tenho glaucoma e faço controle, mas gostaria de saber qual a pressão ideal para os seus olhos. Obrigada, boa tarde. Um beijo pra você, Rô. A pressão normal vai até 21 milímetros de mercúrio. A pressão normal para um olho normal, que não tenha glaucoma. A partir do momento que você tem o diagnóstico de glaucoma, a pressão tem que ser mais baixa que isso, porque o nervo óptico já está comprometido. Então, assim, não sou glaucomatóloga, mas graças a Deus tenho uma bela formação nisso. Geralmente entre 10, 12 milímetros de mercúrio é o ideal para pessoas com glaucoma. Mais do que isso, vai ter que arrumar medicação já ou fazer cirurgia. Agora, para aferir pressão, que a gente costuma falar tirar a pressão, mas é aferir pressão, É. a gente vai lá, tem aquela maquininha. Como é que faz para... É aferir pressão dos olhos, que fala também aferir? Aham. Como que faz? É uma Tem máquina? dois aparelhos. Ah, Tem tá. um de sopro, que a pessoa só coloca o rosto, assopra e aí já sai a pressão do olho. Ela não é 100% Sim. perfeita, mas é muito próximo da pressão sua. E tem um aparelho que chama tonômetro, que você anestesia o olho, encosta um aparelhinho no olho e mede a pressão. Olha que interessante, não conhecia também. Próxima participação, obrigado pelas perguntas. Sandra Goulart, de Caraguatatuba. Gostaria de perguntar a respeito de um tratamento que pode diminuir os problemas de visão até que a pessoa não precise mais usar o óculos. Isso é verdade? É restrito a problemas específicos? Como funciona e como eu posso me orientar a respeito? Boa pergunta, Sandra. Eu sei que existe a cirurgia, a laser para os olhos. Existe algum tratamento além da cirurgia ou não? Olha, ficar 100% sem óculos é meio utópico, tá? É. Em algum momento Vai ter que usar. Eu fiz a cirurgia quando tinha 25 anos. Aí agora eu já estou percebendo Então, aquele cansaço é. na vista que a gente conversou, né? Então, assim, eu falo que a medicina não é uma ciência exata, né? Então, assim, você vai fazer uma cirurgia refrativa, que é a cirurgia laser, ou vai fazer a cirurgia de catarata com implante de uma lente intraocular que vai corrigir o seu grau. Hoje a gente tem lente intraocular para longe, para perto e para meia distância. Chama lente trifocal, que também te deixa com uma independência ao óculos muito grande, mas é o que eu falo para todos os meus pacientes, eu sou bem transparente, eu falo assim, olha, teoricamente você vai ficar muito tempo sem o óculos, mas às vezes para ler uma bula de remédio, para enxergar no escuro, quando não tiver muito contraste, talvez você precise de alguma coisa. Então, assim, independência 100% não existe. Entendi. Cada caso é um caso, cada olho é de um jeito, cada olho vai precisar de uma cirurgia diferente, com uma lente que possa ser utilizada. Então, o que vale para você não vale para mim. Sim, Tá. tem que ser individualmente na É. consulta mesmo. Obrigado pela participação de vocês. No próximo bloco, a gente volta só respondendo perguntinhas, tá bom? Bora voltar com perguntinhas e participação? A doutora Aline do Lago, ela está conversando aqui com a gente hoje sobre saúde dos olhos. Ela é oftalmologista e ela pode responder suas perguntinhas então. Gustavo, quem mandar pergunta vai concorrer ao par de convites pro Cinemark, é só colocar a hashtag falando nisso, né? Exatamente, Lucas. E Perfeito. a Vanessa já mandou a sua Opa. perguntinha. Mandou, boa tarde, o que fazer para ajudar idoso com degeneração macular? Boa pergunta. Explica pra gente o que é, doutora, essa degeneração. A degeneração macular é uma doença que acontece geralmente acima dos 70 anos de vida, tá? É uma doença que pega a região central da visão da gente, que chama mácula. A região que a gente enxerga as cores e que a gente define a imagem, tá? Os primeiros sintomas de degeneração macular são uma distorção na imagem, a pessoa às vezes começa a ver torto, ou um embaçamento bem central, ou até a pessoa fala para você, doutor, eu estou olhando para você e não estou vendo seu rosto, eu só vejo as beiradas, né? Quando o diagnóstico é feito, a degeneração macular pode ser seca ou úmida, né? Para cada caso é um tipo de tratamento, mas respondendo a sua pergunta, já com o diagnóstico feito de degeneração macular, para ajudar o idoso, existe a possibilidade de a gente colocar lupa, porque o óculos para a presbiopia normal de uma pessoa que não tem degeneração macular não funciona para quem tem a degeneração macular. Então, muitas vezes eu falo para os meus pacientes comprarem uma lupa para que a letra aumente e saia da mancha preta onde está a lesão central. Olha que interessante. Entendeu? É uma tática diferente. Não conhecia. Estou aprendendo muitas coisas hoje com a doutora. Muito legal. Qual a próxima participação, Gustavo? Vamos lá. Pergunta da Jucimara. Doutora, a partir de que idade a criança pode fazer cirurgia de estrabismo? Boa pergunta também.
Olha, Jucimara, não sou especialista em estrabismo, vou responder genericamente, tá? O estrabismo, ele precisa que a criança mature o olho, que é até os 7 anos de idade, para que o olho fique um olho adulto, tá? Antes disso, geralmente se usa tampão e óculos junto. Mas não sou especialista para te falar certinho qual que é a idade. O que eu posso te falar é que talvez alguns casos de estrabismo muito convergentes ou muito divergentes precise de um ajuste antes da idade dos 7 anos. Desses 7 anos. Então nosso olho, nossa visão, aos 7 anos, madura. Fica adulto, é um olho adulto. Fica madurinho. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Pergunta da Michele. Doutora, meu filho trupica sempre. Sempre anda caindo, tropeçando e se batendo. Às vezes anda e não vê, derruba as coisas. Pode ser a visão? Pode sim. Não sei quantos anos o seu filho tem, mas grandes chances. Precisa levar no oftalmologista. É uma dica interessante até para papai e mamãe prestar atenção, né? Isso. Se o filho não vê um degrau. Obrigado, viu, Michele, por compartilhar, que acaba servindo para outros pais também. Próxima perguntinha que chegou para a gente no nosso WhatsApp. O relato da Paloma Neves. Minha mãe fez uma cirurgia de catarata há 2 meses e tem percebido que não houve melhora. Há um tempo ou ela pode não ter esse resultado? Sugiro fortemente ir no oftalmologista, ou no cirurgião que fez a cirurgia, ou no especialista em retina, como eu, que possa ver o fundo do olho dela, ou se tem alguma alteração na lente, seja ela uma opacidade atrás da lente, às vezes a lente saiu do lugar, ou uma alteração na córnea secundária a uma cirurgia de catarata que foi de alguma forma mais prolongada, tem que ir para o oftalmo. Perfeito, porque o certo é a pessoa perceber a diferença. Já era para ter melhorado. Então tá. Ai, que notícia chata, né? Mas espero que não seja nada, que consiga reverter de alguma maneira simples, né? Acho que é a última participação de hoje, que acho que não dá tempo de colocar mais. Rapidinho, Gustavo, vamos lá. Isso, pergunta da Roseli Bastos. Doutora, tomar luteína e zeaxantina evita ter catarata? Toma 5 anos e não tem problema de cataratas. Não conheço esses medicamentos. Isso é real, doutor? Sim, mas não. Luteína e zeaxantina são vitaminas específicas para a retina. Não para catarata. Então, na verdade, não tem a ver. É porque, na verdade, não era para ela ter acho que não está na hora ainda. Não tá. Porque, gente, a catarata, na verdade, é a doença da alegria que você está vivendo, né, doutora? Porque a gente não vai ter quando vai envelhecendo. Ué, eu falo para os meus pacientes, você não quer ter catarata? Ué, então não vive. Porque... Então tem que agradecer. Obrigado, Deus, estou com catarata, porque eu estou vivendo. Exatamente. Vamos para o nosso sorteio, rapidinho. O pessoal mandou perguntinha e participou. Muito obrigado. Bombou, né, Gustavo? Que legal. Diversas participações e chegou a hora de ver quem foi o ganhador. Paloma Neves. Aê! Parabéns. Parabéns, Paloma. A nossa produção, no caso, o Gustavo vai entrar em contato com você, tá bom? Doutora, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Obrigada, Lucas, por tudo. Foi muito legal. Portas abertas aí para a doutora. Amanhã é um programa interessante, um assunto necessário também, com uma pessoa mais que especial. Na área da saúde estética, a formação e a constante atualização devem ser os pilares para que um profissional tenha destaque e seja reconhecido pelo seu trabalho. Eu vou falar sobre isso com vocês amanhã, sobre como o conhecimento e o aperfeiçoamento contínuo garantem tratamentos mais seguros e resultados ainda melhores para os nossos pacientes. Eu sou a doutora Regiane Carvalho, sou biomédica esteta com mais de 11 anos de experiência na área da saúde estética e eu te espero amanhã. Vai ser incrível, a gente vai entender por que tanto procedimento de harmonização está realmente dando errado e está dando problema sério nas pessoas, tá bom? Um beijo, muito obrigado pela participação de vocês. Minha amiga, meu amigo, vai dar tudo certo essa semana, viu? Respira fundo e só vai. Fica com Deus. Tchau, tchau.